enxergando melhor vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Olha, nós queremos dar boas-vindas a você para esse terceiro dia de gratidão a Deus. Gratidão pelo quê? Pelo mês de fevereiro, né? Hoje é dia 3 de fevereiro e eu tenho algo muito especial para agradecer a Deus também, mas eu quero deixar aqui as minhas amigas maravilhosas dar um bom dia para nós, Eli, Magda. Nossa, Magda, amigas maravilhosas, até merece um bom dia especial, não, Magda? Verdade, nossa, que chique. Bom dia a todos. Estamos no nosso terceiro dia de Sempre Gratidão. Este ano nós já estamos no segundo mês, num formato diferente. Nós estamos convidando algumas queridas amigas maravilhosas, como disse a Sueli, para compartilhar conosco. Gratidão a Deus pelo que Deus tem feito na nossa vida. E aí nós vamos tirando lições do que Deus ainda faz de novo. Testemunho faz de novo. E está sendo muito boa essa experiência de trazer testemunhos, porque você aí no seu lar, onde você estiver nos ouvindo, em que tempo for, você pode tomar posse e dizer, faz de novo, faz na minha vida, faz de novo o que está sendo contado ali. Hoje a Su também tem testemunho para dar, né, Su? E eu também tenho, e será uma manhã muito gloriosa de testemunhos e de paz de novo. E também nós vamos agradecer pelo que o Senhor fará neste mês de fevereiro, porque eu tenho certeza que eu vou viver o melhor mês do meu ano. Até chegar o próximo mês e ser mais excelente ainda, e ser melhor ainda, né? Vamos deixar a Magda falar bom dia primeiro, e depois eu leio esse versículo maravilhoso sobre gratidão. Amém. Bom dia para todo mundo que estiver vendo, assistindo, ouvindo a gente. Que Deus abençoe a todo mundo. E é um privilégio ter a oportunidade de testemunhar novamente aqui no Sempre Gratidão. Espero não chorar. Se eu chorar, você puxa minha orelha. Para de chorar. Olha, se não chorar, querida, não seremos mulheres. As choronas. A gente não pode se negar a si mesma, então nós vamos chorar. Tá certo. Graças a Deus por isso, não é? Eu quero ler no Salmo 50, o nosso versículo, que é a nossa inspiração, versículo 23, quem me oferece gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Promessa do Senhor para mim e para você, e nós Amém. Estamos aqui oferecendo nossa gratidão, sacrifício de gratidão, nossa oferta de gratidão. Estamos oferecendo ao Senhor, porque Ele já nos mostrou salvação, Ele já nos mostrou resgate, já nos mostrou provisão, já nos tirou de situações difíceis, e muito mais Ele fará. O Deus de ontem, hoje e eternamente é o Deus de eterno presente. Então, ele continua sendo bom e nós viveremos toda essa provisão no mês de fevereiro e nós já estamos apresentando nossa gratidão. Vamos apresentar nossa gratidão com louvor primeiro, Su. Amém. Eu quero ler aqui o Salmo 139, muito conhecido, né? Vou ler alguns versículos aqui, o versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Meus ossos não te estavam ocultos quando em segredo fui formado e tecido com esmero nas profundezas da terra. Teus olhos viram a minha substância ainda sem forma, e no teu livro os dias foram escritos, sim, todos os dias que me foram ordenados,
quando nenhum deles havia. Ó Deus, como são preciosos para mim os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Eu quero... Hoje é aniversário da minha filha, da Rebeca. Ela está completando 23 anos. E quando eu penso nas minhas filhas, esse texto para mim, ele é muito palpável, ele encontra um lugar muito especial no meu coração. Porque isso fala da nossa identidade, isso fala do propósito de Deus para nós. E assim é com a Rebeca, com as minhas filhas. E hoje é aniversário dela e eu agradeço a Deus por essa palavra sobre a vida dela, né? E em especial, no versículo 14 diz: quão admirável são as tuas obras são maravilhosas. Então, a minha filha, a Rebeca, que hoje está fazendo aniversário, ela é uma obra maravilhosa de Deus. E eu agradeço a Deus pela vida dela, pelo modo como ela foi tecida, pelo modo como o Senhor colocou as mãos dele na formação dela, e porque ele conhece o interior dela, ele conhece a minha filha desde que ela estava no meu ventre, desde quando os ossos dela foram sendo ali colocados, quando o corpo dela foi sendo formado. Ela não estava em oculto, podia estar oculto de todos nós. Eu fico impressionada que hoje, com a ciência, por mais evoluída que esteja, você faz um ultrassom e você vê muito bem, você vê características ali, fotos que você não poderia ver há 5, 10 anos atrás. Porém, a imagem real, a imagem de fato verdadeira, o Senhor já estava vendo, né? E mais, aqui do 17 diz: como são preciosos para mim os teus pensamentos. E no 16 que os dias, todos os nossos dias foram ordenados quando nenhum deles ainda existia. Então todos esses dias da minha filha, e hoje ela completa mais um ano, né? São vários dias. Todos esses dias foram contemplados por Senhor, foram ordenados por Ele. E quão preciosos são os pensamentos que Deus tem a respeito da minha filha. E eu quero estender isso a você, a mim, a você, a sua vida, a vida dos seus filhos, né? A vida do seu esposo, a vida da sua esposa. Como são preciosos os pensamentos de Deus a respeito dessa pessoa, a respeito de você, a respeito da sua família, dos seus filhos. Então fica aqui, eu expresso a minha gratidão a Deus pela vida da Rebeca hoje, porque o Senhor Deus é bondoso e misericordioso. Eu quero cantar uma canção bem conhecida, bem antiga, mas que é essa alegria de adorar a Deus e a beleza do que Jesus é. Essa beleza que esse texto traz para nós, dizendo, né, de como nós somos em Deus, como nós somos gerados e como nós fomos desejados por Ele. Então, eu quero trazer essa canção, dizendo que Ele é maravilhoso. E você aí, por favor, cante comigo, porque com certeza você conhece. Maravilhoso é poder te adorar.
Amém. Glória a Deus. Esse salmo fala disso, né? Dessa maravilha que ele é. Amém. Amém. Minha linda, e eu quero também deixar uma bênção sobre a Rebeca. Nossa, olha, nós já estamos fazendo gratidão pelo que Deus fez na vida da Rebeca e pelo que Deus ainda fará. Olha isso aqui Amém. em Isaías 54. Rebeca, depois você vai ouvir, porque agora você está trabalhando, e depois você vai ouvir e receba isso, minha linda. Primeiro, receba que você foi feito de uma forma maravilhosa e eu concordo com isso. E você é muito maravilhosa mesmo, é muito bonita, é muito amável, é muito alegre. E eu amo ficar cutucando a Rebeca e fazendo ela ficar assim, meio sem graça, de tanto que eu cutuco. Isaías 54, versículo 13. Todos os seus filhos, os nossos filhos. Rebeca não tem filho ainda, então essa promessa vem através da mãe. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças. Então, eu posso dizer, posso colocar o seu nome aqui, Rebeca, e dizer que você, Rebeca, é ensinada pelo Senhor, continuará sendo ensinada pelo Senhor, pelo próprio Deus, e grande será a paz da Rebeca, das crianças, das suas crianças, então grande será a paz da Rebeca e da Luísa, e grande será a paz das minhas filhas, e grande será a paz de Samuel e de toda a nossa descendência. Receba, Rebequinha. Tchau, obrigada, mãe. Eli. Muito obrigada, querida. Amém. Parabéns, Deus abençoe ela, Rebeca. Amém. Vamos conversar com a Magda, então. Samuel também é filho de promessa, é filho, como diz lá no livro de Provérbios 31, quando a mãe de Salomão está aconselhando ele, diz assim: ó filho dos meus votos, nossos filhos são filhos dos nossos votos, do nosso compromisso com Deus, do amor de Deus sobre nós, são filhos especiais, enviados com o propósito de Deus. Mas vamos deixar a Magda falar. Magda, então, você se apresenta porque você sempre está conosco aqui no Sempre Gratidão, a gente ama muito você, porém, algumas pessoas podem estar vendo pela primeira vez e não conhecem a Magda. A Magda é mãe do Samuel, que mais essa enfermeira linda. Eu sou enfermeira, né? Eu estava... de vez em quando me pego pensando, né, que eu fui enfermeira por tanto tempo, 18 anos. Uma vez eu cheguei para visitar minha prima no hospital, e aí eu chamei pelo nome dela, aí ela olhou para mim e falou: eu achei que era enfermeira. Eu falei: nossa, só pela minha voz você achou que era uma enfermeira? Deus falou assim comigo: agora você vai ser enfermeira de almas. Eu peguei e falei: nossa, que profundo, né? Sempre reflito nisso, né? Deus tem uma promessa aí, mas estou no processo para ver o que ele quis dizer com isso, né? Porque achei profundo, né? Então, eu tô para aprender. Estou falando isso porque eu fui enfermeira durante 18 anos e depois que eu vim para Sorocaba, eu fui para a área administrativa e logo depois parei de trabalhar como enfermeira, né? Agora estou como ajudadora do meu marido, né? Tenho 48 anos, um filhinho de 8, já vai fazer 9, e filho de uma promessa também, fruto dos votos que eu fiz com o Senhor, e que mais? E estou aqui sempre no gratidão, né? Sou casada há vou fazer 22 anos de casada, nem acredito, muito tempo já. Além de ser ajudadora idônea do marido, é empresária, é empresária junto com o marido, entende tudo de automóveis, de carro,
Nossa, eu dei uma Deus fez uma reviravolta na minha vida, mas eu não... foi tudo para o bem, sabe? Foi tudo para o meu crescimento. E a gente está conversando sobre isso, eu já vou emendar aqui no meu testemunho, no meu agradecimento, porque eu queria falar sobre o processo, agradecer pelo processo. Nossa. Foi, depois que a gente passa, né? Não, quando a gente está passando, a gente vai tomando consciência de que a gente precisa realmente passar por aquilo. Mas depois que as coisas se acalmam, que você sai do olho do furacão e você começa a ver tudo que você passou, depois que a gente conversou, que você falou, Magda, vamos dar seu testemunho, aí eu fui no meu caderno de anotação. Eu não tinha costume de anotar nada. Isso fez parte do meu processo também, né? Aí eu fui no meu caderno, falei, deixa eu ver aqui a história do meu processo, até eu chegar nesses milagres que eu vim recebendo, né? Que durante o processo a gente recebe vários milagres. E aí eu comecei a ver, desde 2020, a gente começou o processo de Sempre Gratidão, e fui anotando tudo, né? E aí eu fui grifando as coisas mais importantes. E tem coisa aqui que a Eli me falava, tem coisa que a Sueli me falava para todo mundo, né? Mas eu tomava para minha vida, e tem coisas que o pastor Eduardo falava, tem coisas que eu aprendi com louvores. Nossa, muito enriquecedor, muito enriquecedor. Aí eu peguei e anotei 9 pontos desse processo todo que a gente passou durante esses anos até chegar nesses milagres, né? E achei muito importante falar sobre o caderno de anotação, que eu acho que todo mundo deveria ter. Quem não tem, a gente está perdendo, quando a gente não anota, a gente vai perdendo grandes preciosidades, grandes joias que o Senhor entrega para nós, e que falam ao nosso coração, não só naquele momento, mas em vários outros momentos que a gente passa alguma dificuldade, e você começa a relembrar o que você já passou, né? A importância do louvor dentro da sua casa, no processo também. E aí eu falei assim, eu vou agradecer a Deus por este processo. E comecei a anotar essas coisas que eu grifei. Então, eu vou ir falando aqui e a gente vai comentando, né? E vou chegar no testemunho também do que Deus já me atendeu durante esses 2 anos e meio, mais ou menos, né? Então, a oração, a primeira coisa que eu anotei na primeira página do meu caderno, tá? A oração não é o último recurso, mas o mais importante deveria ser a nossa primeira reação. Isso aí eu aprendi lá no comecinho. Eu falei, nossa, então aqui agora eu vou orar. Sempre gostei de orar, né? E aí eu peguei e falei assim, vai ser o meu recurso de todos os dias. E esse processo da oração te leva a ter intimidade com Deus. E eu não sei por que eu sou convertida há muitos anos já, desde os 15. E ninguém ensina, ninguém fala para você que Deus está lá no céu e você está aqui na terra, mas as coisas vão acontecendo de uma maneira que a gente sente aquele Deus distante. Ele está lá, eu estou aqui, eu estou orando, ele está me ouvindo, mas ele não está aqui. Mas o Espírito Santo está em você, mas você não tem intimidade. É uma coisa que vai acontecendo que a gente nem percebe, e a gente mantém esse distanciamento. Só que quando você se entrega à oração, e eu digo aquela oração de conversar mesmo com Deus, você vai vendo que Deus é muito presente. Eu lembro que uma vez, nesse processo, eu acordei de manhã chamando Jesus, e era como se ele estivesse do lado da minha cama, e ele falou, estou aqui. Eu acordei assim, eu estou aqui. Eu falei, meu Deus, ele tá pronto, não é né? que ele existe mesmo? Não é que ele fala mesmo? Ele fala mesmo. Então, a gente tem que diminuir essa distância, porque Deus, a glória do Senhor, assim, eu coloquei nas minhas orações, né? Eu falei assim,
eu vi uma pregação de um pastor, que até faleceu, eu esqueci o nome dele, eu sou bem ruim de nome, um japonês. E ele fala dos 7 atributos que mostram a glória de Deus. Eu achei linda aquela pregação. Aí eu peguei e falei, vou anotar esses 7 atributos. Que Deus é misericordioso, quer dizer que ele tem compaixão. Ele é piedoso, quer dizer que ele é bondoso, amigável e demonstra favor. Ele é longânimo, quer dizer que ele é paciente, que não se irrita facilmente. Ele é grande em beneficência, tem muita bondade e ternura. Ele é Deus da verdade, ele é fiel e confiável. 6, Deus guarda a beneficência em milhares. O que Deus está dizendo aqui é que ele quer cuidar de você e garantir que sempre será bondoso com você. E 7, ele é perdoador. Ele absolve, remove e desconsidera o pecado. Então, eu peguei e falei assim, se estas são 7 pontos da glória do Senhor, é isso que eu tenho que esperar dele. Então, eu comecei a orar assim, Senhor, a sua glória é essa. O Senhor não é homem para mentir, então o Senhor tem tudo isso para mim. Aí, a partir do momento que eu comecei a orar, pedindo essa bondade do Senhor, todas esses 7 itens que eu falei, é como se Deus, na verdade, não foi Deus que se aproximou de mim, fui eu que me aproximei dele. Então, as coisas ficam muito mais claras, né? Então, eu comecei a falar assim, Deus, desde a fundação do mundo, que o Senhor luta para manter esse relacionamento íntimo e constante com a gente, né? Magda, não era assim lá no deixa eu Éden? te interromper, porque eu preciso aproveitar essa fala sua, que Já você soltou falou, uma né? porção de chaves aqui. De serem, de diminuir essa distância, né? E eu fico pensando que está nas nossas mãos, é responsabilidade nossa diminuir a distância entre nós e Deus. Por quê? Porque ele não está longe, ele está perto. Tem vários textos na palavra que dizem que o Senhor está perto. Eu serei achado de vocês. Então, quem tem que diminuir a distância? Somos nós, né? E você começou com a chave, que é a oração, né? É assim que a gente diminui a distância. Verdade. Essa intimidade super importante. E nas leituras que a gente tem feito dos livros, isso vai reforçando cada vez mais, né? Que a gente precisa manter essa intimidade, que a gente precisa manter essa constância, né? Essa conversa com Deus. E quando você começa, não que eu seja, que eu já estou íntima, é um processo, né? Todos os dias a gente se aproxima um pouco mais. Mas vai ficando tão natural que você começa a ouvir Deus te falar com você em todo o tempo, né? Em todas as questões, em todos os momentos, em todas as dificuldades. Então, foi muito importante para mim fazer essa oração. Uma outra oração que também foi muito importante eu fazer foi uma que Deus revelou para Eli, que foi no livro que a gente leu sobre a mulher que ora. Eu sou péssima de nome. O poder da esposa que ora. E aí a oração. Isso. De Isaías, que está lá em Isaías 11, no versículo 2, que Deus deu essa revelação para você, e também entrou na minha oração diária, que para o Senhor trazer sabedoria e entendimento. Era uma oração para fazer para mim e para o meu marido, mas ficou no meu coração, e essa oração eu repito para mim, para qualquer pessoa que eu vou orar, porque é profundo e cabe para todas as pessoas, porque lá, depois, para eu não me estender, eu não vou fazer a leitura, né? Mas lá diz que o Espírito Santo traga sabedoria e entendimento, que o Espírito Santo traga conselho e poder, que o Espírito Santo traga conhecimento e temor do Senhor, para Ele abrir os nossos olhos, para a gente não andar pelas circunstâncias nem pela aparência, mas que nós tomemos decisões com base naquilo que o Espírito Santo nos aconselha. Então, que orgulho, meu Deus do céu! Eu aprendi, Eli, eu estou aprendendo.
Que bom! Aí, essa oração, divisor de águas na oração, porque você está pedindo essa sabedoria para o Senhor, né? Isso, Eu pro estou próprio pedindo Deus. conselho do próprio Deus, estou pedindo conselho. Eu tô pulando o trampolim lá no escuro. Isso! Eu estou pulando lá no escuro. Deus, ó, me segura aí que eu estou indo. Você está mandando, eu tô indo. Eu estou indo. Vai me mostrar. Só vai, Magda. Deus fala, vai que vai dar. Às vezes ele me dá umas Magda, broncas. Tá? olha aí. Eu estou muito curiosa com tudo que você tem para falar. Você disse que tem 9 pontos, você não saiu do primeiro ainda. Não, essa já foi a segunda. Essa foi a segunda. Eu vou para o terceiro. Já é a segunda. Então tá. Ó, o Intimidade terceiro. com Deus é a segunda. Estou anotando aqui. A Primeira, segunda foi o divisor de águas das orações, da glória do Senhor e da oração de Isaías 11. Terceiro, o milagre vai acontecendo do processo, isso eu já comentei aqui. Então, no caminho da obediência, também eu fui procurando ser obediente e tenho pedido muita disciplina para o Senhor. Então, eu tenho procurado, deixa eu só ver aqui, esse aqui foi o primeiro, já foi, senão ele vai. O milagre vai acontecer no processo. Todas nós precisamos ficar focadas nisso. Isso, no caminho da obediência. Então, eu fui me policiando para isso também. E aí, o quarto é a gratidão pela provisão. Aí, eu sempre me coloquei aqui no meu caderno na passagem de 1 Reis, da viúva de Sarepta. Agora eu não acho nada que eu anotei, né? Não, tudo bem. Da viúva de Sarepta. A gente lembra dela. Isso. Pobrinha não tinha nada na vida, mas tinha tudo. Isso. Então, para a gente poder agradecer, isso ficou muito na minha cabeça também, para a gente poder agradecer pelo que a gente tem nas mãos, porque o Senhor vai providenciar e Ele é especialista em multiplicação. Então, se Ele te deu um pouco, é desse pouco que Ele vai trabalhar para te prover o que é necessário e vai te dar condições de você continuar adiante e vai multiplicar tudo que você tem. Né? Isso também faz parte da minha, isso também fez parte muito da minha oração. O quinto, a gente começou lá em 2020 ainda, a gente começou a fazer um estudo sobre provérbios. E aí eu queria destacar o capítulo 3 e o 21. No 3 fala, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. É versículos 5 e 6. E o versículo 21, que eu deixei aqui anotado também, para nós nos colocarmos na presença do Senhor sempre. E aí eu peguei como exemplo, quando a gente estudou o 21, a história de José, Esther, Jeremias e Pedro, semear a paz, amor e oração. Quando existe um plano do inferno para te atacar, Deus sempre tem e terá uma intervenção a fazer, porque Ele tem planos para a sua vida e nada, nem ninguém prevalece ou prospera contra os planos do Senhor. Meu Deus do céu! Tudo isso fez parte do processo, e vocês fizeram parte dessa história, e tudo isso aconteceu na pandemia. Eu falei assim, nossa, eu tenho que agradecer a Deus por isso, por esse processo, pela sua vida, pela vida da Sueli, pela vida das outras mulheres que participaram também. Tem coisas aqui que são elas que falaram. Eu vou ficar devendo crédito aqui. Ai, Jesus, maravilhoso. Estou de boca aberta. Olha, a importância do caderno, Eli. É o caderno. Da anotação. Às vezes eu penso que eu estou falando com a parede. Às vezes eu penso que eu estou falando com a minha janela que está aqui na minha frente. Anota, faz um diário.
é para É nossa muito memória. rico. É muito rico, muito E rico. outra coisa que eu tenho que te interromper também, ô Magda, você falou assim, ó, tem coisas aqui que eu tenho que dar o crédito para quem falou, que você não lembra mais quem falou. Gente, eu É, sempre falo aqui nas nossas lives que a importância de você deixar a sua mensagem, de você deixar isso. aqui o que você está entendendo do texto, do assunto que nós estamos conversando. Por quê? Porque você pode ser um instrumento de Deus, o Espírito Santo pode estar dando para você que está aí nos ouvindo uma chave sobre esse assunto, um entendimento novo. Porque isso aqui que nós fazemos é uma mesa de comunhão, é uma mesa onde Jesus está aqui, onde o Espírito Santo está. Então, quando você coloca um comentário seu, isso pode ser uma grande chave para outra pessoa ou para muitas pessoas. Veja É, bem, a Magda captou aí de alguém algum comentário, né? Anotou e colocou isso em prática na vida dela. Eu também, eu pego muitas coisas que vocês falam aqui, eu corro lá, dou um jeito de anotar, de sublinhar, é, porque isso pode me servir, pode ser uma resposta para algo que eu estou perguntando ao Senhor. Então é é muito verdade. importante esse compartilhamento, né? E nós Uhum. agradecemos, vou falar pela Eli também, nós agradecemos por vocês que estão sempre comentando, que estão sempre aqui trazendo, né, mais elementos para essa mesa que o Senhor prepara para nós todos os meses, todos os dias, enfim. É Né? Então verdade. coloque aí o seu comentário, coloque a sua participação. É muito precioso. Pastora É, Maria Ivoneide também está aqui vibrando com você, dizendo amém, amém. é. Tem uma Vamos coisa lá, que você está. quinto, vamos para o sexto. Vamos para o sexto. O sexto eu anotei, se mover pela palavra de Deus, não pelas circunstâncias. Foi uma pregação em Lucas 5, que fala sobre a descida do paralítico e ele é curado. As circunstâncias falavam contra a descida dele lá, porque estava muito cheio. Jesus estava numa casa e não tinha mais espaço para passar com ninguém, nem alguém que andasse, quanto mais alguém que era paralítico. E eles não viram essas circunstâncias. A fé dos amigos dele falou, não, a gente vai descer ele pelo telhado. Então, isso também eu peguei para a minha vida, porque a gente passou uma dificuldade em 2020 e de venda de carro, e estava ruim, a loja estava vazia, e a gente tinha pouco carro para vender, e aí eu passava nas lojas e dizia, meu Deus, quanta loja cheia de carro, e a gente não vende carro. E aí eu, ao mesmo tempo, eu pensava, não, mas eu não posso olhar as circunstâncias, eu não posso olhar ao redor, eu tenho que olhar para o céu, eu tenho que olhar o que Deus tem para mim, né? Eu tenho que olhar lá na frente. E aí é um exercício, né? Todo dia eu passava em frente daquele monte de loja e que a nossa loja, para chegar lá, tem que passar em frente de um monte de loja. E aí foi um exercício que eu fiz também. E o tempo da espera, que é um tempo de desenvolvimento, né? Além de acontecer todos os milagres, todos os ensinamentos, a gente também vai se desenvolvendo como pessoa, a gente desenvolve espiritualidade, a gente desenvolve relacionamento. E aí eu trago a história de José, né? Que passou, que está lá em capítulo 49, que fala sobre a vida dele, o tempo que ele ficou preso. Foi uma pregação do pastor Eduardo, essa que eu anotei. O tempo que ele teve com os pais, que foram os 17 anos, depois ele teve 13 anos de escravidão, 13 anos, somando tudo, né? Os 13 anos que ele ficou como escravo e preso, né? E o tempo que o coração dele não mudou, né? Esse tempo ele usou para se desenvolver. Foram, então, esses 17, mas esses 13 de aprendizado. Só que depois ele viveu mais 80 anos na graça de Deus, né? Então, o processo é sempre menor, do que o que você vai viver, com o que Deus vai te dar lá na frente. A vitória sempre é maior do que o breve momento que a gente passa de sofrimento, né? Oitavo, essa gratidão pela provisão, de que nada vai te faltar, que eu acho que aí já tem relação com a viúva de
de Sarepta, né? Eu destaquei 1 Samuel 7,12, e eu também sempre oro, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Destaquei também 1 Timóteo 6,17. Não coloquem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. Deus nos dá com abundância todas as coisas, está acima de toda incerteza. Então, às vezes, quer bater a dúvida, a incerteza. O diabo, ele ronda a gente o tempo inteiro, ele está sempre nos mandando alguma seta, alguma ideia que nos tire da nossa paz e da nossa alegria, né? Mas a nossa certeza tem que estar em Deus, na abundância que Deus vai dar para nós. Então, isso também eu destaquei aqui. E aí, falei o nono, não, né? O nono, olha só. O nono é uma... Ó, a nona é uma pérola. Sim, Uma o irmã oitavo é falou... um processo, a provisão não vai faltar. Não vai, não precisa se preocupar, não falta. E aí, depois vem o testemunho, aqui é só o processo, eu vou falar do testemunho, mas é Cristina. Não, vamos lá, o nono. O nono, essa aqui foi uma frase que uma irmã falou em uma das lives, eu não sei, né? Mas, de repente, se foi alguma de vocês, vocês podem até dizer. O diabo faz o que pode e Deus faz o que quer. Isso é lindo, isso é lindo. Você estava, né, nesse dia? Foi esses dias, essa. Foi. Você precisa permanecer. A gente precisa permanecer firme. E aí, uma coisa que eu queria falar também, que a gente estava dizendo sobre falar. Às vezes, a gente não quer comentar, falar assim, não vou comentar porque já falaram. E a gente precisa comentar o que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque é o que a Sueli estava falando. Isso vai falar com outra pessoa. E nós somos cristãos portadores de boas notícias. Então, da nossa boca saem palavras de vida. Quando você se recusa a falar, você está deixando de abençoar alguém. Então, nossa, que show! A gente não pode ficar com a boca fechada, né? A gente precisa permanecer na presença do Senhor e estar falando. Eu estava procurando aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, de repente vocês lembram, eu não estou lembrando, que fala aqui o que sai da nossa boca é prata e ouro. Eu acho que é em Provérbios. Provérbios, é prata e é ouro e prata, tal. É como maçãs em bandeja de prata. Nós vamos procurar direitinho, vamos colocar aqui. Tá, porque a gente, quando deixa de falar, a gente está deixando de deixar alguma joia para alguma pessoa que está precisando. Então, a gente tem que... Meu Deus, que coisa maravilhosa! Que coisa! Repete aquela que o diabo faz o que pode... E Deus faz o que quer. Aí, pronto. A gente, quem tem autoridade na nossa vida é Deus, né? O diabo, ele tenta. Você que tem que colocar ele no lugar dele. Ele já é derrotado. Jesus já consumou na cruz. Então, a gente não pode deixar espaço. Agora, Maravilhoso. Essa última pérola do nono, fale, testemunhe, porque o Senhor vai fazer de novo. Se você não testemunha, você pode estar privando alguém de ser abençoado, você pode estar roubando a bênção de alguém. Ai, Jesus maravilhoso. Então, vamos lá para o testemunho, que ainda tem mais. Não, mas é rapidinho, ó. Então, em 2020, lá no começo do Sempre Gratidão, a gente listou o que as necessidades para 2021. Aí eu listei aqui, ó. É verdade, ó. Tá aqui, ó. 5 itens. Ó, 2020, 5 itens, necessidades para 2021. Vender muitos carros. Eu precisava vender muitos carros. A gente colocou um número de carros para vender. A gente não alcançou esse número.
mas foi o ano que a gente mais vendeu carro. Então, Deus Jesus, atendeu. não me diz isso, companheira. Foi o ano que a gente mais vendeu. E a gente estava, né? Segundo, eu coloquei aqui, vender a chácara, que era onde a gente morou, que eu testemunhei no final do ano. A gente vendeu. Eu achei que ia vender agora, no primeiro semestre, né? Eu falei assim, não, acho que é para o primeiro semestre, né, Deus? Aí Deus falou, não vai ser agora mesmo, esse ano. Em dezembro eu estava mudando para cá, Sorocaba. Casa nova em Sorocaba. A gente teve que mudar às pressas, nós não compramos uma casa ainda, mas a gente está numa casa nova, né? A gente teve que alugar uma casa para poder desocupar lá onde a gente vendeu. Então, eu estou aqui em Sorocaba. Quitação de dívidas trabalhistas, porque meu marido tinha uma outra empresa e tinha alguns processos trabalhistas. Era uma coisa que a gente... Alguns não, 2, né? Senão a pessoa vai achar que a gente também tinha muito... 2 processos trabalhistas, era uma coisa que nos preocupava, orava por isso também. Então, essas causas foram julgadas num valor justo, né? Porque as pessoas, quando processam, geralmente pedem valores exorbitantes, né? Então, eram processos que nos preocupava, e o juiz foi abençoado, ele entendeu a causa, né? E foi julgado justamente, né? Pela mão do Senhor. E a gente está pagando essa dívida e está em paz, em paz. A gente tem um outro julgamento, uma outra causa na justiça, que ainda não teve julgamento, ainda não foi agendado. Mas a gente já foi procurado para fazer acordo. Então, é tudo mão de Deus, né? Olha, foram 5 itens, os 5 itens foram atendidos. E tudo foi nesse processo esses pequenos pontos que eu destaquei, mas que tiveram outras coisas, né? Tiveram momentos que Deus também, que eu orei para Deus me sondar, lá do Salmo 139, né? Sonda-me, Senhor, e vê se em mim há algum caminho mau. E ele sondou mesmo, e ele falou. E é duro ouvir, viu? E Deus sempre usa pessoas para falar para a gente. E ele usou pessoas. Aí eu peguei e falei, nossa, aí fiquei chateada, viu? Fiquei chateada, eu falei, meu Deus, a gente tem que estar pronta para ouvir o que Deus tem para falar. E aceitar a crítica. Deus, ele é maravilhoso, né? Ele usa a pessoa não sabe que está fazendo isso, né? Que está sendo usada por Deus para nos sondar. Mas você sabe quando Deus está falando com você, né? Sabe. E aí, você sabe, você falando, Deus está usando essa daí para me sondar. Então, a gente tem que estar pronta a ouvir isso também. Não é fácil. Então, quando você fizer essa oração, né, eu acho que muitas de vocês já fazem, tenha uma autocrítica bem aguçada e saiba ouvir o que Deus tem para falar, porque é sempre para o melhor, né? Então, teve esses momentos, né, e Deus entende quando a gente fica chateada, dá um tempo, mas a gente tem que voltar, a gente tem que permanecer firme, ter raiz. Então, é isso, meu testemunho, sabe? Eu queria agradecer a Deus pelo processo de autoconhecimento, pelo processo de espiritualidade, de crescimento, e eu queria deixar aqui uma sugestão, eu até titubeei agora de falar sobre isso, porque talvez seja para mim mesmo isso. Para a gente falar sobre... é uma coisa que acontece que o Espírito Santo manda para a gente. Sobre salvação. Não a salvação, eu vou para o céu, vou viver eternamente com o Senhor, mas a complexidade que é a salvação, a liberdade que é a salvação, que a salvação engloba muitas coisas, né? Não é só a eternidade, é aqui na Terra, o quanto a gente é liberto da opressão, dos questionamentos, das teorias, né? Que a gente é livre para acreditar no sobrenatural de Deus. Então, a salvação é complexa, né? E aqui ficou uma sugestão, assim, para a gente pensar sobre isso também, acho que para um outro momento, né?
Desculpa, aí teve um insight. Imagina, tá linda, linda. São 10 pérolas, são 10 pérolas. A 10ª receba o sonda de Deus. Tenha humildade para ouvir Deus te alinhando, te repreendendo. E ele faz com amor. Com certeza ele mandou uma amiga falar com você, porque assim você recebe mais suavemente o que o Senhor tem para falar. Su. Graças a Deus. E olha, gente, que importante, né? Esse dentro do processo há um crescimento espiritual. Então, Nossa, você, tudo. né? Você faz a sua parte. A Magda cumpriu aquilo que ela entendeu, essa importância de anotar, de olhar para a palavra. Esses dias eu estava falando para Eli, falei, meu Deus do céu, Eli, quantas palavras a gente recebe? Se a gente conseguisse abraçar tudo isso, gente, é muita palavra. Você abre a palavra, Deus fala com você. Você está numa live assim, você ouve, né? E a gente precisa tomar essas palavras para nós e fazer o que a Magda falou, anotar, você deixar num lugar visível, então você faz um caderninho que você possa folhear sempre, né, diariamente, para que essa palavra ela vá gerando em você. Sabe por quê, gente? A gente tem muitas resistências, né? Então, às vezes, tem questões que a gente precisa mudar o pensamento. Então, cada vez que você lê, né? Cada vez que você lê aquilo, a palavra vai entrando em você. Você está alinhando seu coração para Deus mudar você. Você está colocando seu coração como terra fértil. Porque o que é um coração que não é fértil? Você ouve, mas você deixa para lá, pronto, passou. Aquilo não germinou no seu coração. Então, esse tipo de ação, né, de dinâmica que a Magda fez é excelente, fica como uma recomendação para nós, anotar, rever. Eu estou fazendo isso, algumas coisas, palavras que eu recebi final do ano, eu estou, né, um intervalo outro eu corro para rever o que Deus falou, porque eu quero que se cumpra na minha vida. Porque se eu recebi a palavra ela vem de Deus, ela tem um propósito. Então, ó, a pastora Ivaneide escreveu aqui que os não de Deus nos constrói, nunca destrói. Então, eu vejo, né, e a Magna terminou falando sobre isso, sobre o som do meu coração, é um crescimento espiritual. E aí ela teve resistência para ouvir, mas Deus é paciente, né? E ela sabe que é o Espírito Santo falando, então pronto, é melhor aceitar logo, pronto, vai mais rápido, né? Uma delícia, Magda, ouvir você. Nossa, foi sobrenatural. Su, a pastora Ivaneide diz assim, estou precisando de um carro, será que eu tenho que buscar em Sorocaba? Já falei para vir, já. Demorou. Gente, Amém. olha, eu vou me despedir então. Depois a Magda se despede e a gente volta para a Su. Eu agradeço muito, 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 Magda, muito, muito, muito. Você hoje me trouxe recompensa de 5 anos. 5 anos. Amém. Quando eu vi você pelas primeiras vezes lá no... Agora minha vez. Eu não chorei, hein? Eu não chorei. Quando eu vi você das primeiras vezes, né, lá no Horto Florestal, no nosso grupo de discipulado, eu olhei, eu vi brilho em você, eu vi brilho de Deus em você, Magda. E você, uma lerna, não andava, não desenvolvia, não pegava. Oh, Jesus amado, jogar ela na banguela, ver se ela vai. Devagar. Eu ainda estou nesse processo de disciplina. É o processo, eu sei que é o processo. E é um processo para mim também, porque eu sou muito imediatista. Mas, nossa, com a história que você viveu e que você resumiu, e com a facilidade com que você pegou todo o contexto, botou em 9 pontos. Jesus amado, era tudo que eu queria ver na minha vida, mas eu não conseguia nem imaginar, Magda. Sou eternamente grata por ter passado pela sua vida. Meu Deus, eu que agradeço. Eternamente grata por ter te conhecido. Muitas emoções. Nada.
Se Jesus me chamar hoje, eu falo, ai, Pai, estou na graça, estou na... Não, vai E chamar não vai nada. chamar hoje, não. Vai chamar nada. Não, eu tenho mais coisa para fazer ainda, eu sei que ele tem. Deus Tem. abençoe você. Amo esse trabalho fazendo com a Su, porque Deus tem nos dado, olha, está passando da hora, Su. Deus tem nos dado a oportunidade de conhecer pessoas, de entender verdades de Deus através de pessoas queridas. Pastor Ivoneide está aqui também conosco, e todas que passaram por aqui foram na direção de Deus, não é? E hoje você está na direção de Deus, e vamos para o próximo. Amém. Amém. Graças a Deus. Magda, muito obrigado por você compartilhar tudo isso. É um testemunho, uma fala de tanto valor para nós. Muito obrigado, viu? Que possa Ai, abençoar obrigada a você. vocês, gente. Amém. Obrigada. Que vocês sejam abençoados com essa palavra de hoje, né? Envie esse vídeo para mais alguém, sabe por quê? São atitudes muito práticas que a Magda trouxe para nós hoje. É na prática, gente, coisas que você pode fazer aí, né? Então, uma lista do que se fazer é um exemplo. Olha como deu certo, e esse é um exemplo que ela fez baseada, pautada na palavra de Deus. Então, você compartilha essa mensagem com outras pessoas. Nós queremos te desejar um bom dia e um excelente mês, que o mês de fevereiro traga essa paz no seu coração, mas traga também avanço, que você dê passos, né? Que você se inspire nessa live, que você dê passos com a orientação do Espírito Santo. Quem sabe você pega essa lista da Magda e substitui ali 1 ou 2 pontos por algo que o Espírito Santo está falando com você. Ou você acrescenta, ou talvez você precise de uma lista só de 5 pontos, né? E faz as metas para este ano, nós estamos em fevereiro ainda. Faz as metas para este ano, não perde tempo, não. Exatamente. Então, nós desejamos que esse mês seja assim, cheio esse direcionamento do Espírito Santo, esse poder do Espírito de Deus para mover vocês nessa fé, nessa atitude, né, de você fazer a sua parte, mas não confiar no seu braço, na sua força, mas se encher da força do Eterno, do Deus vivo que habita dentro de você. Se você não conhece Jesus, nós vamos orar agora para encerrar, e você pode orar conosco. Se você desejar entregar sua vida para Jesus, você pode fazer isso hoje, nessa oração que nós vamos fazer, tá? E eu já deixo aqui o convite, daqui 5 minutos a gente entra para a leitura do Evangelho de João. Eu ainda estou no capítulo 1, Eli, você acredita? Não consegui sair do capítulo 1, mas hoje a gente hoje a gente sai do 1, tá? E eu quero trazer também algumas verdades importantes sobre ser filho de Deus. Esteja comigo lá daqui a pouquinho. Vamos orar. Senhor, obrigada por esta manhã. Obrigada por esses 3 dias que nós passamos aqui te agradecendo por tudo aquilo que o Senhor já preparou para nós vivermos neste mês de fevereiro. Nós confiamos sim que o Senhor já preparou esse dia, que o Senhor já preparou este mês. É o Senhor que faz todas as coisas na nossa vida. Desde quando nós estávamos lá no ventre sendo formados, o Senhor já estava fazendo, o Senhor já estava olhando, o Senhor já tinha pensamentos bons para nós, pensamentos preciosos. O Senhor já estava escrevendo a nossa vida, os nossos dias foram escritos e nós queremos viver de acordo com o que o Senhor escreveu. Que se há algo para nós escrevermos com a nossa mão, que seja de acordo com a história que o Senhor começou a escrever, que a gente não escreva outra história em paralelo neste mês de fevereiro, mas que seja a história que o Senhor está escrevendo. Nós te agradecemos pela vida da Magda, Senhor, que tem alcançado, que tem passado esse processo e crescido espiritualmente e alcançado tantas bênçãos e presentes do Senhor. Obrigada por ela, pela sua família, tudo que o Senhor tem feito e por ela testemunhar e compartilhar conosco. E nesse momento nós queremos orar, Senhor, pelas pessoas que desejam entregar suas vidas a Ti. E você pode orar assim: Senhor Jesus,
Eu entrego minha vida ao Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor morreu por mim e abriu um caminho para o Pai. E eu sei que eu agora sou filho de Deus se eu recebo a tua presença. Eu quero ter a tua presença em mim. Eu quero ser guiado pelo teu Santo Espírito. Eu quero viver essa nova vida que o Senhor tem. E eu já te agradeço pela salvação. Eu já te agradeço pela vida eterna que o Senhor me dá nesse momento que eu te recebo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha um excelente dia. Até já já, hein? Estejam comigo aí na leitura de João. Magda, um beijo. Beijo, tchau, obrigada.